Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma homilia diária. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um drama profundamente humano, a incapacidade de reconhecer Deus quando Ele se aproxima de nós de maneira simples. Nazaré é o espelho de nossos corações. Quantas vezes Deus passa por nossa vida de forma discreta, num conselho, numa pessoa humilde, num acontecimento cotidiano, e nós não percebemos porque esperamos algo extraordinário. O povo de Nazaré conhecia Jesus demais para crer nele. E nós, que conhecemos o Evangelho desde pequenos, não corremos o mesmo risco? O risco de transformar a fé em rotina, de ouvir a palavra sem deixá-la penetrar, de conviver com Cristo sem segui-lo de verdade. A familiaridade pode gerar um certo desprezo, a fé pode se tornar morna, o sagrado pode se tornar banal. Por isso, Nazaré nos alerta: o maior obstáculo à ação de Deus não é a fraqueza humana, mas a indiferença. O escândalo dos nazarenos é o escândalo da humildade de Deus. Eles queriam um Messias glorioso, poderoso, triunfante, mas Deus veio como carpinteiro. E nós? Também queremos um Deus que resolva tudo rapidamente, que faça milagres sem exigir conversão, que nos conforte sem nos transformar. Cristo, porém, continua vivo e continua vindo a nós na humildade, no pão consagrado, tão simples aos olhos, no pobre, tão fácil de ignorar, na igreja, tão humana e tão divina, na palavra, tão conhecida e tão pouco vivida. O Evangelho nos convida a reconhecer Cristo onde Ele realmente está, não onde imaginamos que deveria estar. A soberba fecha portas, a humildade abre caminhos. O texto diz que Jesus não pôde fazer milagre algum em Nazaré, não porque lhe faltasse poder, mas porque faltava fé. A fé não é magia, ela é abertura, é consentimento, é entrega. Onde há fé, Deus age com liberdade. Onde não há fé, Deus respeita a liberdade humana. Por isso, a pergunta que o Evangelho nos faz hoje, ela é simples e profunda. O que em minha vida
impede Deus de agir. Talvez seja o meu orgulho, talvez seja o medo, talvez seja a rotina espiritual, talvez seja a falta de oração, talvez seja a incapacidade de reconhecer Cristo no comum. Jesus se admira da falta de fé de Nazaré. Que ele possa admirar-se da nossa fé, não da nossa incredulidade. Que ele encontre em nós um coração aberto, um coração disponível, humilde, capaz de acolher sua presença e permitir que ele faça em nós os milagres que ele mesmo deseja realizar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho também hoje, para nós, é um convite à abertura do nosso coração, a abrirmos o nosso coração para que Cristo possa agir em nossas vidas. A admiração de Jesus não é ignorância, mas expressão humana de tristeza diante da recusa do coração humano. Bento XVI dizia que a maior tristeza de Cristo não é o pecado, mas a recusa da graça. Jesus então continua sua missão em outros povoados. A rejeição não o paralisa. Ele segue adiante. Mesmo tendo sido rejeitado, ele continua a sua caminhada. Peçamos também ao Senhor que nos dê essa graça de que, mesmo diante dos desafios, das dificuldades da vida, nós não nos paralisemos, muito pelo contrário, continuemos também o nosso caminho. Rezemos assim: Senhor Jesus, livra-nos da indiferença que impede teu agir. Dá-nos um coração humilde para reconhecer-te na simplicidade do cotidiano. Aumenta a nossa fé para que tua graça encontre espaço em nossa vida. Que não sejamos como Nazaré, que te rejeitou, mas como Maria, que te acolheu com total confiança. Permanece conosco e transforma-nos segundo tua vontade. Assim seja. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.